Jacó era um enganador? Jacó enganou a Esaú? Ainda mais, Jacó enganou Labão? Qual o significado do nome Jacó? Outra pergunta: o nome pode influenciar na vida ou no destino das pessoas? Agora, se o nome não pode influenciar ou exercer uma influência na vida ou no destino das pessoas, por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? E tem uma curiosidade: você sabia que Jacó teve o seu nome mudado duas vezes? Duas vezes o nome de Jacó foi mudado. Este nome sofreu uma mudança não apenas uma vez, mas duas vezes. Bom, é sobre este tema que nós iremos trabalhar, e esse tema está intimamente relacionado com a lição de número 11 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2026, que esta lição será exibida no próximo domingo, dia 14 de junho de 2026, e não se esqueçam que é o dia do pastor, hein? O tema da revista é Jacó, de enganador a homem de honra. Será? Jacó, de enganador a homem de honra. E nós vamos trabalhar essa questão aí de homem enganador. Será que ele era realmente um homem enganador? E por isso elaboramos as perguntas para você que acabou de chegar. Por gentileza, compartilhe esta live, deixe o seu like, o seu comentário e que você possa também, se quiser se inscrever, se inscreva no canal. A gente vai gostar muito se você se inscrever no canal. E tem também o nosso super chat, se você quiser colaborar. E seja membro, e seja membra. Portanto, o nosso tema é: Jacó era um enganador? Jacó realmente enganou Esaú? Alguns dizem que ele enganou até mesmo Labão. Mas será que isso é verdade? E o significado do nome Jacó? É trapaceiro, mentiroso, enganador? Afinal de contas, o que é? O nome pode influenciar na vida ou no destino das pessoas? E se o nome não exerce nenhuma influência na vida ou no destino das pessoas? Por que Deus mudou o nome de Jacó? Duas vezes o nome de Jacó foi mudado. Mas não somente Jacó, existem personagens como Abraão, que foi mudado para Abraão. Sarai, que foi mudado para Sara. Então nós temos personagens na Bíblia cujos nomes foram mudados por Deus. Outros tiveram seus nomes impostos por Deus. Mas o nosso foco agora é Jacó. E olha, aguardem, que para os membros nós vamos fazer um vídeo especial e tem um outro vídeo que nós vamos lançar aqui também. Então aguarde. Só que antes eu quero convidar você a estar orando comigo, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te louvar, glorificar e bendizer pela tua graça, fidelidade, amor e misericórdia. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura eternamente. Venha abençoar a minha vida, minha esposa, meu filho, minha filha, meu lar e abençoar o teu povo, Senhor. E eu te peço, Senhor, estende a tua poderosa mão ali na região do Oriente Médio, que novamente, meu Deus, está ali em conflito Irã e Israel. A bem da verdade não parou, porque Israel está no conflito ali com o Hezbollah, no norte de Israel, no Líbano, no sul do Líbano, e agora o Irã lançou 11 mísseis balísticos contra Israel. Estende a tua poderosa mão, tenha misericórdia, Senhor, do povo daquela região. Tenha misericórdia também do nosso Brasil, que o Senhor sabe que está passando por um momento extremamente delicado. Olha por todos nós, abençoa os teus filhos que estão aqui comigo nesta live, os que ainda hão de chegar e os que posteriormente irão assistir. Nos dá graça, vitória, sabedoria, unção e poder em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, a nossa revista, eu já disse para vocês que o tema é Jacó, de enganador a homem de honra. Nós vamos ver isso daí. Eu já quero começar fazendo a leitura do texto, que é diferente do que está aqui na revista, que ela começa com
o textuário com Gênesis 32, 28, e a verdade prática, somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. E o texto é Gênesis 32, 22 até o 31. Só que como eu quero trabalhar essa questão sobre Jacó, porque me chamou muita atenção, de enganador a homem de honra. E eu quero ler com você o capítulo 25, que fala tanto da gravidez de Rebeca, que levou 20 anos para ficar grávida, porque Jacó casou-se com Rebeca, ele tinha 40 anos. O Isaac, olha, minha filha está aqui me corrigindo, certamente, ficamos tanto com o nome Jacó, 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 na verdade, Isaac. Isaac se casou com Rebeca com 40 anos. E durante 20 anos, Rebeca não pôde ter filhos. E depois de 20 anos, ela veio a ficar grávida. E os filhos começaram a entrar em conflito dentro do ventre de Rebeca. E ela perguntou: Senhor, então o que é? Ele falou: duas nações estão no teu ventre, só que a maior será serva da menor. A partir daí, nós vamos começar a ler o versículo de número capítulo 25 de Gênesis, a partir do versículo 24. Está escrito assim: E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isto chamaram o seu nome Esav, Esaú, que significa coberto de pelos, cabeludo. E depois saiu o seu irmão agarrada, sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Yaakov, Jacó, que significa o que agarra o calcanhar ou suplantador. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Mas Rebeca amava a Jacó. Havia aqui uma certa preferência, um preciosismo de Isaque para com Jacó, ou melhor, para com Esaú, e de Rebeca para com Jacó. Muito bem, e Jacó cozera um guisado, e veio Esaú no campo, e estava ele cansado. Aqui começa. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer esse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso te chamou o seu nome Edom. Edom, que significa vermelho. São as mesmas letras do alfabeto hebraico que constrói o nome Adam e também Admá. Então disse Jacó, olha só. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. O que é que Jacó pediu? Para que Esaú lhe vendesse a primogenitura. E disse Esaú, prestem bem atenção nesse detalhe aqui, que vai fazer toda a diferença na interpretação do que nós vamos trabalhar aqui. Jacó primeiro faz uma proposta para Esaú: vende-me a tua primogenitura. Porque ele queria ter nascido primeiro para receber a primogenitura. Mas quem nasceu primeiro foi Esaú, e por essa razão o direito de primogenitura era dele. Mas Jacó queria, e ele viu nisso uma oportunidade. Por isso, suplantador. Viu uma oportunidade, falou: opa, vende-me a tua primogenitura hoje. E disse Esaú, olha o que Esaú disse: eis que estou a ponto de morrer. E para que me servirá logo a primogenitura? Percebeu? Ele teve tempo para pensar, para elaborar. Ele colocou a primogenitura na direita e colocou aqui o guisado vermelho, a sua fome na esquerda, e avaliou. Primogenitura tem valor? Tem, mas neste exato momento eu estou com fome, e a fome é mais importante do que a primogenitura. Será que ele não poderia passar um dia sem comer, 2 dias, 3 dias? Ele tinha que fazer essa negociata? Então, olha só o que ele disse: Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me. Ele não aceitou apenas: eu vou trocar. Não.
Jura-me, eu quero um juramento. O juramento era necessário invocar o nome da divindade para poder selar o compromisso. Jura-me, é sob juramento. Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. O que ele fez? Ele foi enganado? Não, ele vendeu. Teve tempo para pensar, para mudar de ideia, para não fazer, mas ele refletiu, avaliou e colocou a primogenitura abaixo do seu estômago. Ele negociou algo que é muito bom. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Traduzindo, negócio fechado, a primogenitura, de acordo com a negociação que houve aqui, não pertencia mais a Esaú, mas agora a Jacó. Ele, de barriguinha cheia, vai embora. Só que aqui, olha, o escritor não deixa barato. Ele termina assim, ó. Assim, vírgula, desprezou Esaú a sua primogenitura. Que não diz que ele foi enganado. Diz que ele desprezou, que ele teve tempo para avaliar, teve tempo para mudar de ideia, teve tempo para não negociar, mas negociou, avaliou, vendeu e desprezou. Só que como se isso não bastasse, olha o que diz aqui a Epístola aos Hebreus. A Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número, eu acho que 16 e 17. Ou é 15 e 16? Deixa eu ver. Olha aqui, 16 e 17. E ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Olha como que ele é descrito aqui. Primeiro, ele despreza o dom de Deus. Segundo, ninguém seja fornicário. É como se ele tivesse cometido um ato de prostituição. Hã? Ou profano, ele profana o sagrado. Hã? Como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, porque ele quis ainda herdar a bênção, foi rejeitado. Por quê? Porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Pai Santo, mais uma vez, queremos te agradecer pela tua palavra, pela reflexão até este momento. Dá-nos da tua graça para que possamos continuar, Senhor, na reflexão deste estudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, eu acho que com a leitura e um breve comentário já respondemos a primeira pergunta. Jacó era enganador? Ele era enganador? Bom, a pergunta é: Jacó enganou Esaú? De acordo com a leitura que nós fizemos aqui, vocês irão perceber que Jacó não enganou Esaú. Porque ele aproveitou a oportunidade, ele foi um aproveitador da oportunidade, ele queria aquilo que o irmão estava desprezando. Ele viu naquele momento uma oportunidade para ele conquistar a primogenitura. E o que aconteceu? O irmão, sabendo o valor da primogenitura, porque preste bem atenção, a primogenitura tinha um valor, gente, incalculável. Primeiro, primogenitura era o direito do primogênito. Quando o pai morria, o primogênito assumia o sacerdócio do lar. Segundo, a liderança do lar. Terceiro, tinha uma bênção dobrada. 2/3 da herança pertenciam ao primogênito e tinha uma bênção especial. E nesse período patriarcal, o primogênito ficava na linha messiânica, na linhagem do Machia. O Messias viria da linhagem dele. E aí, justamente o que aconteceu. Então, perceba que era uma bênção super especial. Tinha algo muito especial por trás de tudo isso. Esaú sabia disso? É claro que ele sabia. Mas ele desprezou, a Bíblia diz que ele desprezou. Porque ele sabia do valor e, por causa do seu estômago, ele banalizou tudo, ele profanou. Tanto é verdade que, né, o escritor aos Hebreus diz: ninguém seja profano como Esaú. Hã?
fornicador ou profano, fornicário ou profano. Então ele teve uma atitude de desprezo, de total, considerou como algo objeto, sem nenhum valor. E mesmo querendo reaver a bênção, mesmo com lágrimas, ele buscou, mas não conseguiu, porque não foi encontrado nele lugar de arrependimento. Porque em nenhum momento ele está arrependido pelo que ele fez. Ele está chorando porque perdeu a bênção. Ele está chorando porque o irmão tomou a bênção dele, mas não com engano. Foi um negócio que ele fez, ele vendeu. Se ele vendeu, não pertencia mais para ele. Então, a partir do momento que Esaú vai buscar do pai a bênção, o enganador não é Jacó, o enganador é Esaú, que vai até o pai para buscar algo que não era dele. Então, ele não tinha mais direito. Então, se tinha um enganador, esse enganador não se chamava Jacó, mas se chamava Esaú. Portanto, ele enganou Esaú? Não enganou. Muito pelo contrário. Esaú é que tentou ludibriar os dois, enganar o pai e o próprio irmão. Porque uma vez que ele vendeu, ele vai lá no lugar do irmão para pegar uma bênção que não é mais dele, mas pertencia a Jacó, porque por direito Jacó comprou, então ele está enganando Jacó. E se ele vai tomar a bênção do pai, ele está enganando, porque ele deveria ter dito para o pai: ó, pai, chegou no momento do senhor me abençoar, mas eu não tenho mais direito. Por quê, meu filho? Porque eu vendi para o meu irmão Jacó. Ele disse isso? Ele não disse. Então ele foi lá tomar uma bênção que não é dele, ele foi enganar o pai, ele foi enganar o irmão, foi enganar todo mundo. E em momento algum, a Bíblia diz que ele se arrependeu, e tanto a verdade que não foi encontrado lugar de arrependimento. É como aquele malaco, que ele é pego pela polícia, ele, ai, ai, a minha mãe, o meu pai, o meu filho, não sei o quê. Ele está chorando. Não é pelo mal que ele causou para a vítima, ele está chorando porque ele vai perder a liberdade, não vai poder ver o pai, não vai poder ver a mãe, não vai poder ver os filhos, ele não vai ter mais liberdade para ficar andando como ele queria, e por isso que ele está chorando. Então ele não se arrependeu. É o mesmo que aconteceu com Esaú. Ele nem sequer teve remorso, nem arrependimento. Em momento algum ele parou para pensar na burrada que ele fez. Tá certo? Então, nós estamos construídos. Jacó era um enganador? Primeiro ponto. Ele enganou Esaú? Não enganou. Ele enganou o pai? Aí eu não posso culpar Jacó. Enganou o pai. Mas agora, não é que eu quero passar pano para Jacó. Tá entendendo? Não quero passar pano aqui para Jacó. Mas ele enganou por quê? Porque a sua índole era enganadora? Que ele falou: eu vou dar agora um tombo do meu pai? Não. Muito pelo contrário. Nem passava pela cabeça dele de ir lá tomar a bênção. Tanto é que ele não foi. Ele foi por quê? Porque foi pressionado pela mãe. A mãe, vocês querem ver? A mãe, quando soube que o pai ia abençoar o irmão, olha só, capítulo 27. Quando soube que o pai ia abençoar o irmão, olha só o que aconteceu. Capítulo 27. E aconteceu que, como Isaac envelheceu, e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Na cabeça de Jacó, ele achava que ia morrer. Ou melhor, de Isaac. Na cabeça de Isaac, ele achava que ia morrer. E ele estava aqui aproximadamente, vocês querem ver aproximadamente com quantos anos? 137 anos, aproximadamente. Isaac estava com 137 anos. 137. Ele achava que ia morrer. Mas vocês vão ver depois que ele morreu com 180. Traduzindo, ele viveu mais 43 anos. Como eles estavam com a visão meio embaçada e estava velho, como realmente estava, 137, achava que ia morrer. Aí ele disse o seguinte: não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso, como eu gosto. E traze-mo para que eu
coma, e para que minha alma te abençoe antes que morra. Pensando que ia morrer. E Rebeca, só ali no pé da porta, né? Escutou quando Isaac falava a seu filho Esaú. E foi-se Esaú ao campo para apanhar caça que havia de trazer. Como Rebeca era ligada a Jacó, o que que ela fez? Versículo 6. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Traduzindo, ela estava realmente ali, ó, antenada. O conselho dela. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Ó, naquilo que eu te mando, não é aquilo que eu te peço, não. Ela tinha influência sobre Jacó. E faz, ó. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. É ordem. Vai agora, tá vendo? No imperativo. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Então a mãe se impõe e ela dá ordem. Ela está na voz imperativa. Versículo 10. E levá-lo-ás a teu pai, para que o coma e para que te abençoe antes da sua morte. Bora ver agora se Jacó aceitou isso aí, se fazia parte da índole dele, se ele era realmente um enganador, porque quando eu digo que uma pessoa é um enganador, é porque ele vive do engano, vive enganando, né? Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é varão cabeludo e eu varão liso. Ele respeitou a ordem, mas ele tentou fazer uma objeção a esta ordem da mãe. Tentou dissuadir a mãe desta posição. E de uma forma super educada, mostrando o óbice. O problema que poderia ocorrer caso ele fosse buscar essa bênção. Ó, meu irmão é cabeludo e eu sou liso. E aí ele continua: Porventura me apalpará o meu pai, e serei a seus olhos enganador. Olha aí. E serei aos seus olhos enganador. Traduzindo, eu não sou enganador. Eu não sou trambiqueiro. Mas meu pai vai me ter como enganador, porque a hora que ele tocar em mim, ele vai ver que eu estou que eu estou liso. E o meu irmão é peludo. E ele vai me ver como enganador. Em outras palavras, eu não sou isso, mãe. A senhora sabe que eu não sou enganador. Eu não enganei meu irmão quando tomei a primogenitura dele. Ele negociou comigo. Aleluia! Enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição. Aleluia. E não bênção. Vocês perceberam? Meu pai vai me ver como enganador. Ele me verá como enganador. Mas, na verdade, eu não sou enganador. E olha só, mãe, a proposta que está me fazendo, ela é perigosa. Meu pai, primeiro, vai me ver como enganador. Eu sou liso, meu irmão é peludo. Segundo ponto, no lugar de bênção, eu vou receber maldição. Não vai dar certo esse negócio. Este negócio não vai dar certo. E olha o que a mãe diz agora, a Rebeca. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz. Essa Rebeca não é brincadeira, não, Miguel. É, linha dura. Depois o pessoal diz, não, porque as mulheres daquela época. Não, ó. Linha dura, hein? Somente obedece a minha voz. E vai. Olha, tudo no imperativo. E traze-mos. E foi. E tomou-os. E trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado. Então você vê o que ela propôs? Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Traduzindo, você não será amaldiçoado, porque se tiver alguma maldição que vai recair sobre você,
que ela venha sobre mim. Então ela reclama para si a maldição que porventura viesse por parte do pai. Hã? Então, e foi e tomou-os, e trouxe-as à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Ela sabia, ela tinha senha. Essa Rebeca não era brincadeira, não. Depois tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú. Olha aí, quem é que está enganando? Fazendo o trambique. A Rebeca. Pegou as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Que mais? E com as peles dos cabritos, cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. Eita, Rebeca! E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. Imagina como é que Jacó deve ter ido, hein? Ó, com as mãos tudo meio trêmulas, perninhas tremendo. E veio ele a seu pai e disse: Meu pai. Aqui começa Jacó, então, a enganar o pai. Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, quem és tu, meu filho? Olha, interessante, né? Pensei nisso agora. Por que ele não distingue logo que é Que é Jacó. que é Jacó? Então ele estava meio, né, com certa dificuldade de distinguir. E Jacó disse a seu pai: Aqui é complicado. Eu sou Esaú. Aqui não dá para afofar, não dá para passar pano para Jacó. Porque Jacó agora diz que é Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? Mais uma oportunidade para ele voltar atrás. E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Até aí, através da mãe, né? Vamos dizer que aqui não foi uma mentira, né? A mãe que mandou, só a mãe. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Tô com dúvida, hein? Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó. Agora ele distingue. Porém, as mãos são as mãos de Esaú. Neste momento, ele podia ter voltado atrás. Se vocês continuarem lendo, vocês vão ver que ele teve várias oportunidades para voltar atrás, mas não voltou. Portanto, ele enganou seu pai? Enganou. Não tem como abrir mão disso. Lá na frente, ele vai colher isso que ele fez com o pai. Mas ele não era um enganador. Ele foi pressionado pela mãe. A mãe reclamou para si a maldição, falou que a maldição vem sobre mim. Ele era influenciado pela mãe, como podemos ver. A mãe controlava Jacó. Ele era caseiro, ao passo que o outro era do mato. Então a mãe tinha uma influência muito forte, mas mesmo assim ele tentou dissuadi-la desta posição, mas não teve jeito, porque o poder de influência da mãe prevaleceu. E ele ali agora foi por conta dele. Agora a mãe já não estava ali para falar: agora a culpa é da mãe. Não, a partir daquele momento ele poderia ter mudado de ideia e contado toda a verdade, mas ele não contou. Então não dá para isentá-lo de erro. Mas o que nós queremos saber, ele era um enganador ou ele cometeu um engano? O que é que vocês acham? Ele era um enganador ou ele cometeu um ato de engano para com o pai? Porque quanto ao irmão, nós vimos que ele não enganou. E o pai, ele queria enganar? Também não. Mas ele foi forçado pela mãe. Só que depois ele estava sozinho. Ele poderia ter voltado, mas não voltou atrás. Então, ele enganou o seu pai. Mas isso não faz dele uma pessoa de um caráter enganador, de uma índole enganadora. Uma pessoa pode cometer uma falha, mas ela não é aquilo ali que ela praticou, tá entendendo? Porque depois disso aqui, nós não vemos Jacó cometendo mais engano. Aí vem a outra pergunta. Jacó enganou Labão? Porque, ó, ele não enganou Esaú. Ele enganou Isaac? Sim, enganou. Mas enganou porque fazia parte da sua índole, tinha um caráter enganador? Não.
Ele foi pressionado pela mãe. E a mãe, quando fez isso, agora vamos aqui trabalhar a questão da mãe da Rebeca. Ela fez, não é que Deus precisava disso. Ela tentou dar uma ajudinha para Deus, porque se lembra que quando os filhos começaram a lutar no ventre dela, ela perguntou para Deus. E Deus disse: ó, duas nações estão no teu ventre, a maior será serva da menor. Então ela sabia que a bênção estava sobre Jacó e não sobre Esaú. E com certeza Esaú fez, ou melhor, Jacó contou para a mãe o que Esaú fez, vendeu a primogenitura. Caso contrário, ela não iria fazer aquela proposta. Então, levada pelo que Deus falou, levada também pela convicção de que Esaú desprezou a sua primogenitura, não tinha mais direito, vendeu para Jacó, ela falou: opa, eu não vou deixar isso passar batido. É, eu vou, meu filho Jacó tem que ser abençoado. E ela foi para cima da bênção. Tudo estava no plano de Deus? Estava, mas era desse jeito que era para acontecer? Não. Deus não precisa dos nossos recursos, da nossa ajuda, da nossa forcinha. O nome dele é El Shaddai, todo-poderoso, provedor, sustentador, amigo, benfeitor e aquele que satisfaz. Ele é autossuficiente. Mas Rebeca, assim como Sara, lembra? Foi dar uma forcinha para Deus colocando Agar no colinho de Abraão. Pois é. É sempre assim. As pessoas sempre querendo ajudar a Deus. E sempre quando a gente quer ajudar a Deus, a gente acaba tendo problema, porque tudo é sobrenatural. Jesus nasceu de modo sobrenatural. Então tudo é de modo sobrenatural. Então, continuando. Jacó enganou o seu sogro Labão. Vamos conferir isso na palavra de Deus? Gênesis capítulo 31, versículos 1 a 10. Bom, Jacó sai de casa. Ele sai, vai embora. Porque Esaú, quando soube de tudo isso, olha só o arrependimento de Esaú. Não se arrependeu, não sentiu remorso, chorou, derramou lágrimas. Mas não lágrimas de arrependimento, lágrimas de raiva, porque perdeu a bênção. E aí, olha, estava tão arrependido que falou: virá o dia em que meu pai irá morrer e eu vou me vingar de Jacó. A mãe ouviu isso e falou: meu filho, ó, pica a mula, meu filho, perna para que te quero, vai embora. E ele vai para a casa de Labão. Vai para a casa de Labão, ele vai embora. E aqui nós temos várias curiosidades. Ele vai lá para a casa de Labão, gente, e ele sai para a casa de Labão. Sabe quantos anos Jacó já tinha quando ele saiu aqui? Uma curiosidade. Já vai lançar? Ah, não, né? Eita, meu Deus. Não. Ah, não. Vamos deixar para depois? Vamos lá, vai, 77 anos. Depois a gente fala os demais. Aí você vai saber o porquê, tá bom? Então vamos lá, ele vai para a casa de Labão. Jacó vai para a casa de Labão. Então vamos ver agora o que acontece. Se ele enganou, capítulo 31, 1 a 10. Olha só. 31, 1 a 10. Vamos ver. Então ouvi as palavras. É isso mesmo, é? Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, Jacó, né? Que diziam: Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai fez ele toda esta glória. Estão fazendo uma falsa acusação contra Jacó. Ele tomou, eles estavam com inveja, estavam enciumados, porque perderam a bênção, né? Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Olha a psicologia aqui, já. Olhou para o rosto de Jacó e falou: está descaído o semblante dele. Está triste, está com inveja, está enciumado, já não é a mesma cara. Ele já fez uma leitura rapidamente de Labão e falou: esse camarada aí está com uma cara meio, um semblante meio caidão. Viu também Jacó o rosto de Labão, então, e disse o Senhor a Jacó: olha só, Deus interferindo aqui. Torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então ele percebe que Labão estava derrubado, os filhos dele já estavam ali praguejando, e Deus entra na história e falou: Jacó, seu tempo aqui terminou. Jacó ficou 20 anos com Labão. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo.
Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Léia ao campo e ao seu rebanho e disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Quando ele dizia assim: Os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim: Os listrados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam listrados. Olha só. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Traduzindo, não foi eu que ganhei, foi Deus que tirou e me deu. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E disse-me o anjo de Deus, que é o anjo do Senhor, em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. E disse: Levanta agora os teus olhos e vê que os bodes que cobrem o rebanho são listrados, são picados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde te tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela. Portanto, onde está o engano aqui? Se nós lermos toda aquela estratégia das varas que ele coloca diante, aquilo tudo foi orientação de Deus, que ele recebeu para fazer o que ele fez, né? Labão estava sempre fazendo as mudanças e Deus entra na história, orienta Jacó. Jacó não usou de engano para com o sogro, em momento algum. Ele foi acusado pelos filhos de Labão, mas ele mesmo não enganou. Olha o versículo 14. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Hã? Tem? Versículo 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai, ela reconhece que foi Deus, toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito. Que Deus te tem dito. Versículo 38. Bora lá? Olha o 38. Estes 20 anos eu estive contigo, ele falando para Labão. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu despedaçado, eu pagava. Eu pagava. Hã? Eu pagava o furtado de dia e o furtado de noite. Da minha mão o requerias. Traduzindo, não houve engano. Não houve dolo na negociação e no trabalho. Ele trabalhou 14 anos pelas duas mulheres e 6 anos para Labão pelo rebanho. E Deus interviu na causa de Jacó e ele enriqueceu. Tinha escravos, tinha servos e servas, tinha bodes, tinha ovelhas, tinha vaca, ele tinha tudo, tinha muitos animais. Ele saiu de lá rico. E isso deixou os filhos de Labão furiosos. Mas ele não enganou. Portanto, ele não enganou Esaú e ele não enganou Labão. Em outras palavras, como ele mesmo disse para sua mãe: Mãe, esse negócio não vai dar certo. Eu sou liso, meu irmão é peludo. E o meu pai, quando perceber isso, vai me ter por enganador. Contudo, não podemos isentá-lo de que ele enganou o pai, mas não fez dele um enganador, não fazia parte do seu caráter, da sua índole. Tanto é verdade que não tem na história ele enganando mais ninguém. Quem ele enganou? Ninguém. Quantos filhos, depois lá na frente, que é Simeão e Levi, enganaram-se quem? Enganaram-se quem? Filho de amor. O que é que ele fez? Ele ficou indignado, ele ficou atribulado, porque os filhos enganaram. Então, não fazia parte do seu caráter, como nós já vimos aqui. Jacó não enganou Labão. Jacó não enganou Esaú. Jacó trabalhou duramente 14 anos. Ele trabalha 7 anos por Raquel
E a Bíblia diz que os 7 anos pareciam como se fossem 7 dias, portanto que ele a amava. Só que na hora de receber Raquel, ele recebe Leia. E aí ele falou: "Ô, mas você me enganou, Labão". Falou: "Não é assim entre nós o costume, de você receber a novinha, vem novinha. Não, 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 Nina, não. É. O costume aqui na terra não é novinha, não. Primeiro você vai receber a mais velha, a Leia, e depois a Raquel". Aí alguns pensam que ele teve que trabalhar mais 7 anos para só depois receber Raquel. Ele falou: "Cumpre primeiro a semana desta". A semana significa semana de dias, porque uma festa durava 7 dias. "E depois eu te entrego a Raquel". E foi o que aconteceu. Terminou a festa da Leia. A desprezada teve festa. A desprezada ficou na linhagem messiânica, porque ela teve um filho chamado de Judá, e de Judá que veio Jesus. Olha só que interessante, né? E depois ele recebe Raquel e trabalha mais 7 anos, portanto, 14 anos pelas duas. Trabalhou duro, trabalhou pesado. E aí, sabe o que aconteceu? Ele trabalhou mais 6 anos por causa do gado. Então, duramente, olha, capítulo 31, versículo 40 e 41. "Estava eu de sorte que de dia me consumia o calor, e de noite a geada. E o meu sono foi-se dos meus olhos. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tem mudado 10 vezes. Portanto, Jacó trabalhou duro". Olha o 31, versículo 7, novamente, aqui a dureza do trabalho, ó. "Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal". Então ele trabalhou, olha. Então a riqueza e prosperidade de Jacó não foi fruto de engano, de trapaça, de trambique. Ele ficou rico porque Deus o abençoou. Foram frutos da bênção de Deus, como está aqui no capítulo 31, versículo 5. "E disse-lhes: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai esteve comigo". E quando Deus está contigo, meu filho, acabou. Pode se levantar quem quiser. Se Deus é contigo, acabou a história. Versículo 7. "Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal". Versículo de número 9. "Assim Deus tirou o gado de vosso pai e mudeu a mim". Versículo 11 a 14. "E disse-me o anjo de Deus em sonho: Jacó. E eu disse: Eis-me aqui. Disse ele: Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, são picados e malhados, porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma pedra, onde me tens feito voto. Levanta-te agora, sai-te desta terra e torna-te a terra da tua parentela". Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: "Há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai?". Portanto, a bênção aqui foi bênção de Deus. Olha o versículo de número 16, o que está escrito? "Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te tem dito". 42. Bora lá? "Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite". Portanto, Jacó era um enganador? Não. Jacó enganou Esaú? Não. Jacó enganou Labão? Não. Jacó vivia fazendo trambique? Não. Jacó se enriqueceu por causa de engano, de mentira, de trapaça? Não. Como que ele enriqueceu? Bênção de Deus. Deus esteve com Jacó, trabalhou duro e Deus o abençoou, Deus o honrou. Portanto, não temos como ficar fazendo acusação contra Jacó. Qual é o significado do nome Jacó? O nome Jacó vem do hebraico. Veja que quando ele nasceu agarrado, com as suas mãos agarradas ao calcanhar do seu irmão Esaú. E por isso os pais lhe deram o nome de Jacó. Calcanhar em hebraico é Akev.
Como ele está agarrado, Yaakov, o que agarra o calcanhar. Mas o irmão lança, olha, não é porventura o seu nome Jacó e por isso 2 vezes ele me enganou? Olha a mentira. Ali o nome Jacó, ligado ao verbo acav, pode ser enganar, pode ser suplantar, tem vários significados. Mas só que foi uma mentira lançada pelo irmão, porque a bem da verdade ele não enganou o irmão. 2 vezes ele me enganou, mentira, nem na primeira nem na segunda, porque a primeira foi ele que negociou, e na segunda vez, Esaú tentou enganar o pai e o irmão. Então, a acusação foi falsa. Jacó, portanto, significa o que agarra o calcanhar, suplantador, mas tem esse outro significado, colocado aqui por Esaú, como enganador. Agora, o nome pode influenciar na vida ou no destino das pessoas? Essa crendice, ela recebe um nome dentro da onomatologia. A onomatologia é uma palavra que vem do grego onoma, nome, e logia, de logos, que é estudo, doutrina e ciência, mais sufixo ia. Logo, onomatologia é a ciência dos nomes. É uma área da glotologia, de glossa, língua, e logia, estudo, estudo das línguas. Logo, isso aí é uma parte da filologia, da área da linguística. A filologia, existem vários filólogos brasileiros e portugueses. Você tem aí Rosário Farani Mansur Guerrios, você tem também Antenor Nascentes, você tem Henrique da Silva Pontes, que inclusive eu tenho uma obra dele aqui, Estudinhos Antroponímicos, e tenho também, esqueci o outro nome, o outro livro. Um foi publicado em 1949, eu acho que o Estudinhos, e o outro em 1950. E tem obra também de José Leite de Vasconcelos, tenho tanto a onomatologia como também antroponímia portuguesa. E uma obra que ele terminou, que era de Joaquim J. Nunes, um filólogo português que morreu, não pôde terminar seu dicionário, e quem terminou essa obra foi José Leite de Vasconcelos. Ela não está disponível, mas ela faz parte da Revista Portuguesa, de 1900 e tralalá, essa obra. Eu tive acesso a todas elas, fazendo, na época que podia fazer pesquisa, anotar, trazer a obra, fiz pesquisa na USP, na faculdade, na Universidade de São Bernardo do Campo, que nem sequer mais tem livros físicos, venderam tudo por um sebo, eu comprei algumas obras. Hoje está tudo, né, na tecnologia, muitas faculdades não têm mais literatura, obras físicas, né? Mas fato é que eu pesquisei. E a área da onomatologia é que vai trabalhar essa questão dessa crendice de que o nome pode influenciar na vida ou no destino das pessoas, é chamada de onomancia, para ficar mais fácil, ou onomatomancia. Onomatomancia, que significa onoma de nome, e mancia de manteia, adivinhação. Adivinhação fundamentada no nome da pessoa. Os adeptos da onomatomancia, eles têm uma crendice de que um nome pode exercer influência para o bem ou para o mal. Eu não vou dar um estudo aqui sobre onomatologia, porque isso demora muito. Eu tenho uma obra com 1168 páginas e, deixa eu mostrar para vocês, e 500 páginas dessa obra vai tratar deste assunto. Ó, Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas. Aqui eu tive acesso à obra de Ernest Vogt, que escreveu para uma revista, e a obra parece-me que foi escrita em alemão, e Henrique da Silva Fontes traduziu para a língua portuguesa, mas era uma obra, na verdade, escrita por Martin Knott, um filólogo, e ele trabalhou princípios de interpretação de nomes próprios hebraicos. E eu auri desta obra todo esse material e trouxe para o nosso dicionário, que é uma raridade, né? Não tem nenhuma obra que contenha toda essa discussão. E essa obra aqui, para a glória de Deus, nós temos. Foi premiada na Bienal do Livro em 2005, Prêmio Arité de Literatura. Então perceba que a onomancia, onomatomancia é uma crendice. Isso vem de muito tempo atrás. A crendice judaica e tantas outras crendices. Existem pessoas que mudam a letra do nome. Po Yung Shu, por exemplo, foi mudado para David Shu, porque Po é a forma anglo-saxônica
do latim Paulus. Paul é o mesmo que Paulo, significa pequeno. E aí mudou para David, que David vem do hebraico, que é David, que significa amado, querido. Então existem várias superstições, pessoas que mudam uma letra por conta da numerologia, da Kabbalah, né, da gimatria. Então existem várias crendices judaicas. O judeu, quando o filho ficava doente, o que eles faziam? Eles mudavam o nome do filho doente para Rafael, porque Rafa significa curar. Então, Rafael, Yahvé curou, curado por Yahvé. Curado por Yahvé. E eles acreditavam que mudando o nome mudava a sorte da pessoa. A Igreja Católica orientava os fiéis, por exemplo, a dar nomes de santos. Por isso tem um livro lá, Dia de Todos os Santos. Vários nomes, se você vai ver várias pessoas com o nome de Antônio, de Maria, de José. E eles orientavam os fiéis a dar nome de santos para os seus filhos, para que fossem santificados e os nomes deles constassem no livro da vida. Aleluia. Como é que eu descobri isso? Na obra de Raphael Blutot. Raphael Blutot, obra publicada em 1700. Bom, gente, é muita fonte bibliográfica. Então vamos lá. O nome pode ou não pode influenciar na vida ou no destino das pessoas? Não. O nome não tem este poder. Existem nomes que você não deve dar ao seu filho por uma questão de constrangimento, né? Você vai lá dar um nome para o seu filho de Lúcifer, ainda que existiram pessoas com esse nome, que é um nome latino. E Lúcifer vem de Lucy, que é luz, e fer, que significa trazer luz. Lúcifer e fósforos têm o mesmo significado. Fósforo, esse fósforo que você... Por que fósforo? Porque vem de fos em grego, que significa luz. E foros, que é de forel, trazer, trazendo luz. Quando você bate o palito na caixa de fósforo, o que traz? Luz. Aí, fósforos. Lúcifer, o que traz luz, trazendo luz, o que traz a luz, né? Então, você não vai dar ele esse nome. Dragão, sei lá, esses nomes pejorativos para não trazer constrangimento para o filho, tá? Mas que ele vai trazer maldição, bênção, não. Senão não teria um monte de pessoas na cadeia com o nome de José, de Daniel, até de Jesus. Por exemplo, Barrabás, você sabia que o nome dele é Jesus? Jesus Barrabás. E era bandido, salteador. E aí, como é que faz? Os nomes dos filhos de Samuel, Shemuel, pedido a Deus ou nome de Deus? Ele tinha um filho que chamava-se Joel, Ioel, do hebraico, e Yahvé é Deus. Abias, Deus é pai. E aí? E Salomão, ou melhor, e Absalão? De Av, pai, e Shalom, de Shalal, paz, pacífico, ou pai da paz. O que ele promoveu no reino? Queria matar o pai, dividiu o reino, causou uma rebelião. Então perceba que Paulo, pequeno, mas quem foi Paulo? Herodião, ligado a Herodes, que significa dragão afogueado. Mas quem foi? Companheiro de Paulo, que trabalhou muito. Então tem nomes de ninfa, por exemplo, é nome de divindade mitológica. Então, nada a ver. Aí você pode perguntar, então se o nome não pode influenciar na vida ou no destino das pessoas, por que Deus mudou o nome de Jacó para Israel? Aí o pessoal diz, depois que ele teve um encontro no Val de Jaboque, aí o nome dele foi mudado para Israel e o caráter foi mudado, o caráter dele foi mudado, ele se tornou uma bênção. Não, ele era abençoado antes da mudança do nome. Do ponto de vista financeiro, riquíssimo. Do ponto de vista familiar, 12 filhos, ou melhor, 11 filhos, porque José nasceu depois, e depois ele teve também Benjamim. Estava rico, abençoado, com as promessas, Deus interferindo na vida dele. Deus abençoou ele na casa de Labão, que tentou enganar ele, fazer rolo, trambique, mas Deus abençoou. Ele pagou o que fez com o pai? Pagou. Mas Deus
o perdoou, teve misericórdia, abençoou, interferiu, dirigiu, guiou, mandou ele voltar. E lá no Val de Jabó, o que aconteceu? Ele foi coxo. Tá entendendo? Hoje tocou na juntura dele e ele ficou coxo. Aí mudou o nome dele para Israel, e a partir daquele momento, alguns dizem que aí, inclusive, tem o tal do encontrão. Vamos pro Val de Jabó, que antes promoviam esse tal de um encontro para mudar de vida. Gente, mas qual a mudança que teve na vida de Jacó depois que ele teve o encontro? Isso que eu queria saber. Abençoado ele já era, o anjo abençoou, mas ele já era abençoado. Deus estava com ele. Deus guiava a vida dele. Deus o prosperou. Deus lhe fez promessa. Todas as promessas abraâmicas e que fez com Isaac, reiterou com Jacó. Lá no capítulo 28, ele tem aquele sonho da escada que vai até o céu, e Deus já faz as promessas. Então, a bênção abraâmica, tanto da terra, como também as bênçãos espirituais do descendente que viria, já estava sobre a vida de Jacó. Deixa eu conferir isso. Capítulo 28 de Gênesis, a escada. Olha só o que está aqui, ó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. Olha só. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar e sonhou, e eis era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse, olha lá, eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. Pronto. A promessa da terra, né? Aí nós entramos na questão do dispensacionalismo. Seja ele clássico, revisado ou progressivo, a bênção abraâmica faz parte dessas três perspectivas dispensacionalistas. E aqui está a bênção. Essa perspectiva literal, dispensacionalismo, ele tem uma visão de interpretação do método histórico gramatical, uma interpretação literal das promessas, das profecias. E aqui está uma promessa, a promessa que foi feita a Abraão se estende agora para Isaac e agora para Jacó. Então, antes de tudo, as maiores bênçãos já estavam sobre a vida de Jacó. E a tua semente será como o pó da terra, ó. Primeiro, terra. Segundo, descendência. E estender-se ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Os 4 pontos cardeais, como ele disse para Abraão e para Isaac. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Bênçãos espirituais. Bênção da terra, descendência e bênçãos espirituais, porque o descendente que viria de Abraão, que passa por Isaac e agora por Jacó, quem é? O Cristo, que vem do filho de Jacó, que é Judá. Judá, que veio de Davi, e Jesus, filho de Davi. Então, bênção da terra, posse da terra, que se cumprirá no milênio. Veja que isso aqui tem uma perspectiva para o milênio. É uma profecia escatológica, é uma bênção escatológica, que se cumprirá no milênio. Aqui está o dispensacionalismo, as dispensações. Jacó já era múltiplo, muitíssimo abençoado. As maiores bênçãos que Jacó podia receber já estão aqui, ó. Terra, descendência e bênçãos espirituais. Ó. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse, quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão El Betel, casa de Deus, Betel, casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E aí vocês vão ver as bênçãos, ele, né, levanta aqui a coluna de Betel, então levantou-se Jacó de manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar? Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz, e Jacó fez um voto
Aí você já sabe tudo que aconteceu e Deus reitera. Então, dizer que a vida de Jacó mudou depois do encontro no Jaboque, eu não sei. Eu gostaria que alguém, se você souber, aí me aponte. Qual foi a benção? Ao contrário, eu vejo depois daquele encontro ali, a vida de Jacó teve alguns tribulations, algumas tribulações. Você vai ver que no capítulo 34, a Diná foi estuprada, abusada. Depois Simeão e Levi vão lá e cometem um genocídio. Deus intervém na causa, tira Jacó de lá e faz ele voltar para cá. No capítulo 37, o que acontece? José é tido como morto, quando na verdade não está morto, e o sofrimento de Jacó durou 22 anos, até ele saber que o filho realmente estava vivo. O pai morreu, Débora, ama de Rebeca, morreu, Raquel morreu no parto. Gente, vocês estão me entendendo? Então, sei, eu fico aqui me perguntando. Cada um. São várias pessoas que fazem até aqueles encontrões, quebra de maldição, confissão positiva, quebra, mudança de nome, porque meu nome. Os nomes não influenciam na vida ou no destino das pessoas. Essa questão aí chama-se onomatomancia, é uma crendice, uma adivinhação, é algo até abominável diante de Deus. Tanto a necromancia, que é a consulta aos mortos, como também essa questão de adivinhação fundamentada no nome das pessoas. É abominável contra Deus, tá? É reprovado. E Deus mudou o nome, então vamos lá. Por que que Deus mudou o nome, né? De Jacó para Israel? Pronto. Não foi para que ele fosse uma bênção, porque ele já era. Mudou para Israel como um prêmio, porque ele não venceu como Israel, mas venceu como Jacó. E segundo, para que o nome Israel fosse dado à nação. Mas nada alterou na vida do patriarca.